Fala, gente boa de Deus! Estamos aqui para mais um Conversa Feada, hoje com um convidado muito especial aqui para um bate-papo musical, uma memória musical aqui com a gente. Reverendo Luciano. Fala, Andrezão. Fala, povo de Deus, abraço. Deus abençoe vocês. Estamos por aqui. Mano, coisa boa você aqui com a gente. Mais uma vez, né? Luciano já é de casa, na verdade. Ele é convidado VIP aqui, na verdade, sócio, parceiro sócio. Amém. Já do Conversa Feada. Graças a Deus. A gente vai ter muita coisa bacana, né? Muitos papos, muita coisa para compartilhar aí com vocês. E desde já eu quero pedir uma coisa a vocês. Música fala muito, principalmente ao meu coração, né? Não à toa, eu sou músico, já caminho pertinho da música desde guri, nos corais da igreja e tal. Isso me influenciou muito a ir para o seminário, estudar música, né? A trabalhar com música hoje na igreja e fora da igreja também. E muitas músicas marcaram momentos na minha vida, muitas músicas. E aí eu tenho algumas prediletas, é o que a gente vai conversar hoje aqui. Mas eu quero estimular você que está aí a colocar aqui nos comentários, enquanto a gente for conversando aqui, enquanto a gente for batendo papo, a contar um pouquinho da tua história também, a tua memória musical aí. Talvez a música que a gente vai cantar hoje aqui seja também a tua memória musical ou tenha marcado algum momento na sua vida. Talvez essa música que a gente vai cantar hoje aqui, né, também tenha marcado algum momento da tua vida ou outra música marcou aí um tempo da tua vida. E eu queria que você comentasse, colocasse aqui embaixo que música marcou, em que momento marcou a tua vida, fez parte da tua história. E é esse papo que a gente vai ter hoje aqui com o nosso irmão Lu. Amém. Vamos lá. Vai ser bom. Conta pra gente aí, mano. Como é que começou a tua história com a música? Então, minha história com a música era uma história interessante e foi uma história literalmente de fundo de quintal, porque eu tenho uma raiz, um pé no samba, literalmente. Opa! Então, eu sempre gostei muito disso. E meio que as coisas foram acontecendo assim, no ouvido mesmo. Depois eu vim entender e saber que eu tinha um pouco de autodidata, né, nessa coisa toda. Então, inclusive, depois vim a tocar bateria aí já na igreja e aprendi a tocar bateria vendo e ouvindo e percebendo de onde saíam os sons, algo bem de Deus mesmo. Mas a minha formação, ela não é profissional, né? Ela não é profissional, ela é mais dessa paixão natural que me alcançou. Mas, na verdade, assim, na igreja isso aconteceu até um certo tempo depois de minha conversão. Então, de uma certa forma, a minha grande experiência com a música antes da igreja, ela foi bem maior, foi algo bem mais consistente, mas, assim, algo sempre no nível de brincadeiras e momentos ali de descontração. Depois de uma pelada, depois de um tempo com os amigos, a gente fazia aquele momento ali, uma roda de samba, coisa desse tipo. E foi por aí que a coisa foi acontecendo. Foi assim que a gente foi chegando. Uhum. Então, quando tu chegou na igreja, tu devia ser daqueles, feito eu, assim. Quando eu cheguei na igreja, eu só escutava música, né? Eu não lembro da oração, não lembro do sermão, mas a música, aquilo me marcava, né? Eu ficava olhando os caras tocando ali, os acordes, né? Os arranjos, a letra, a divisão de vozes, aquilo é que me chamava a atenção. E eu, particularmente, não sei se é o teu caso, mas eu, particularmente, fui atraído por isso, né? E numa canção foi que eu decidi ali. Eu cresci, na verdade, num lar cristão, mas foi numa canção que me marcou, e depois a gente vai fazer essa memória aqui, que me tocou, que eu decidi, sabe, aquilo queimou no meu coração. Eu disse, não, eu tenho que caminhar, é isso que eu quero para a minha vida, eu vou caminhar com Deus e me dedicar a esse caminho. Como é que foi contigo? Na verdade, André, quando eu chego na igreja depois da minha conversão, assim, deixa eu falar um pouquinho de como aconteceu. Eu sou fruto, nós somos 7 filhos e nós somos frutos de encontro de casais. Os meus pais ali acho que era 94, 95, alguma coisa nesse tempo aí. E papai e mamãe fizeram um encontro de casais na igreja anglicana, ainda estava lá, na oportunidade. E aí eles chegam em casa e no domingo seguinte convidam todo mundo para ir para a igreja. E eu lembro que eu fui ali 2 domingos, mas depois eu comecei a fugir. E literalmente eu me escondia,
ficava na rua, na esquina, esperando que todo mundo saísse para a igreja, porque eu não gostava desse ambiente. Mas aí a música, ela entra, talvez já por gostar, pelas experiências, ainda que completamente amadoras, mas a música, ela me encontra num domingo de manhã. Eu não lembro a data, eu sou muito ruim de data, não guardo isso, mas eu lembro exatamente as circunstâncias. E eu lembro que Vera, minha irmã, que hoje é pastora também, na igreja anglicana, e eu lembro que eu acordei e eu fiquei sentado na sala de casa. Nós morávamos até hoje, papai e mamãe ainda moram na mesma casa, é um duplex. E eu lembro que eu acordei, desci, fiquei sentado na sala, ainda tentando acordar, e havia uma movimentação já dentro de casa, as meninas, minhas irmãs já se arrumando para irem ao culto. E eu lembro que Vera colocou uma fita cassete, irmão. Eu sou do tempo da cassete ainda. Isso não lembro, não. Que é isso? Não é do Que é teu isso? tempo, não é? E Vera colocou uma cassete, bicho, para tocar. E a música que tocou é a música que daqui a pouco a gente vai fazer aqui. E foi flecha no meu coração, sabe? Fica tudo... A lembrança, assim, ela é muito forte. Mas foi tão interessante porque eu não me apaixonei pela música, necessariamente no sentido de ficar vidrado na música, mas através da música, e hoje eu entendo, sabe, o queimor do espírito ali. E eu lembro que à noite eu já estava pronto, sem que ninguém pedisse, sem que ninguém convidasse para ir para a igreja. E eu chego na igreja, assim, dentro desse universo, e já me deparo, né, e vendo as coisas ali acontecendo, e realmente ficava apaixonado, mas não tinha nenhuma expectativa de que um dia eu pudesse, de repente, estar ali. Até que um dia, de uma forma despretensiosa, os meninos passando um som, e aí pelo ritmo já fazer parte da minha vida, toda essa questão já do samba e essa facilidade com instrumentos de percussão. Eu lembro que eu peguei uma panderola e comecei a marcar ali na mão, pronto. E ali meio que... E aí eu lembro que foi começar o culto, eu deixei, não, fica aí, eu não... Porque ainda tinha aquela coisa da vergonha, achava que era algo meio muito santo para que eu pudesse estar ali, chegando, essas novidades todas. E mais depois, assim, me chamaram, aí você já ia, já ensaiava, fazia uma percussão ali bem discreta, né? Então, assim eu fui chegando e na verdade, a igreja, lá nesse período, a igreja não tinha uma bateria, né, acústica. Mas tinha um programa no teclado da igreja em que você podia fazer a bateria eletrônica. E fazia ali, eu usava ali pelo menos os 6, 7 primeiras teclas, ali do lado esquerdo, e você fazia, e os meninos tocavam, e eu achava aquilo ali incrível. Até que Abimael, nosso querido Abimael, um irmãozão que introduziu muita gente aí nesse... Já passou por aqui também, não é? E Abimael, então, ele fez uma campanha para que a igreja comprasse uma bateria acústica. E ele começou a incentivar as pessoas. E aí eu chego no ensaio para tocar minha panderola e os meninos tinham ido almoçar. E aí eu tento trazer à memória os sons que eu ouvia no teclado e discretamente eu me sento ali e de repente eu estava ali ritmando. E eles entram na igreja correndo porque eles vinham chegando e foram vindo aquilo e disse quem era, ficaram espantados. E quando eles entram, para surpresa de todo mundo, eu estava conseguindo fazer aquela marcação básica, a valsa, né, que é o primeiro, a primeira grande ritmo que a gente faz, a valsa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. E aí isso, eles ficaram enlouquecidos, não, vai, não para. E aí a gente foi desenvolvendo. Então foi muito assim, foi muito dessa coisa de uma unção muito do Espírito na minha vida, né? Não tive uma coisa interessante aí, mano, é esse incentivo que você está falando, né? É algo que eu prezo muito por isso. Tem que haver um incentivo, né? Às vezes a gente vê alguns jovens começando e é claro, sempre que alguém está começando, existe a timidez, existe as limitações. O cara não está preparado, ele está com sede, ele está querendo, ele está buscando. E aí precisa haver esse incentivo que houve na tua vida, né? Precisa existir alguns Abimaéis aí para chegar e dizer, ó, vai lá, continua, né? Isso. Aprende. Importante. Procura um professor, né? Ó, tem oportunidade aqui, vem nesse pequeno grupo, começa nesse pequeno grupo, vai desenvolvendo, daqui a pouco você está tocando num culto na quarta-feira, depois no domingo e vai. Tem que ter esse incentivo, né, meu irmão? Sim.
E é importante, e não só, André, só estendendo aqui, ainda que a gente esteja falando hoje de música, né? Estamos aqui nessa conversa fiada, nessa memória musical, mas eu acho que isso é algo que precisa ser expandido para todas as áreas dentro da igreja, né? Nesse contexto, já que estamos tratando esse contexto eclesiástico aqui, eu acho que esse incentivo cabe em qualquer lugar, né? A gente precisa aprender. Eu trago isso comigo, e eu acredito que você concorde, e até porque eu sei que isso também é muito seu. Eu acho que o grande líder, ele acima de tudo, é aquele que dá oportunidades. Né? E a gente, como lideranças na igreja, nós precisamos, né? A igreja, de uma forma geral, ela está aí cheia de valores, às vezes desconhecidos, que precisam apenas de uma oportunidade, e a gente precisa aproveitar isso, né? E sem sombra de dúvida, Abimael, ele foi muito importante. Tiago Garcia também é fruto, né? Conheceu, que é baterista também. Então, o Tiago também foi fruto aí desse cara, Abimael, um incentivador, um musicista, assim, feito você, homem de Deus também. E foi muito importante. E aí a música entrou, e foi quando eu comecei a desenvolver um pouco mais, cheguei a estudar, mas muito pouca coisa. E tudo foi muito mais que... Até que Deus foi levando a gente para outros caminhos e novas possibilidades, mas a música é algo que ainda é muito forte. E a gente vai tocar uma música, né, que o autor dessa música, eu estava escutando uma palavra do Fábio Coelho. Eu acredito que foi eu não sei se foi naquela conferência lá do Jesuscope, alguma coisa assim, Fábio comentando que ele era um jovem também, assim, adolescente, e ele pegou uma fita VHS, colocou lá no DVD, no videocassete, né? No videocassete, e começou a assistir aquele vídeo, e era essa pessoa, autor dessa música que nós vamos cantar. Eu tô deixando só o suspense pra galera ficar pensando quem é, que música é essa? Exatamente. Tá ligado? Só o suspense, pra vocês ficarem pensando aí quem é. Inclusive, eu já ia dar um spoiler aqui e falar dele, porque realmente eu sou apaixonado por esse cara, né? Pelo cara e pelo estilo dele. É o estilo que mais me encontra. Mas daqui a pouco a gente fala sobre ele. E aí, ele coloca a fita, começa a assistir aquilo, e ele diz que daqui a pouco aquela música, a ministração do camarada encheu a sala onde ele estava. E ele se viu de joelho, quebrantado, se entregando, né, ao Espírito Santo, e o Espírito Santo dando dons a ele. E ele começou a falar em línguas, nunca tinha ido, ninguém precisou colocar a mão na cabeça dele, não teve raio, relâmpago, sabe? Nada demais. Uma fita ali. E um coração, né? E a inspiração, veja só, e um coração quebrantado, mas imagina, a inspiração, o cara que estava ministrando estava tão cheio do Espírito Santo que aquilo passou pela fita, passou pelo videocassete, pela televisão. Isso. E atingiu o coração do cara. Sim. Né? É transcendental. E esse cara, a gente admira muito ele, né? Pois é. Um dia eu vou trazer ele aqui. Amém. Será? Vamos? Bora? Topo nessa. Trazer ele na igreja? Tá valendo já. Eita! Isso é bom. E eu vou tocar a bateria, eu toco o violão e acabou. Deixa ele cantando. Você sabe que a gente gravou um podcast aqui com o Carlinhos Félix, né? Sim. E aí, outro monstro, né? Referência também. Carlinhos Félix, lá do Rebanhão. E aí a gente tá entregando idade aqui, viu, irmão? Marcílio, que toca a bateria com a gente, eu disse, Marcílio, o Carlinhos vai estar lá e ele tá disponível e tal, e ele disse que a banda pode tocar com ele e tal. E aí Marcílio, rapaz, é meu sonho de guri. Quando eu comecei a tocar a bateria na igreja, era meu sonho de guri era tocar com Carlinhos Félix. Eu disse, então vamos realizar esse sonho. Amém. Ele realizou, né? Tocou com o cara pois aqui. Pois é. E Deus faz essas coisas mesmo, irmão. Vai conduzindo a gente aí nessa história. Isso. É isso. E aí, a gente vai revelar a música agora? Pode ser? Pode, vamos embora. Vamos lá. Porque, na verdade, deixa eu falar um pouco desse estilo, que é o estilo que mais me encontra. E eu acho que eu já compartilhei isso contigo de uma forma até informal, que é o estilo congregacional. Né? E ele é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores referências nesse estilo.
né? A gente está falando de nosso querido pastor Ademar de Campos, uma referência, mais de 40 anos de ministério. E Ademar realmente é uma figura, assim, eu escuto e as músicas parecem que elas foram feitas agora há pouco, né? Uma simplicidade, mas ao mesmo tempo de uma profundidade incrível. Atuais, né? E a música naquele dia... É Bíblia, cara. Pois canta a palavra de Deus, Exato. Então não tem como envelhecer, não tem como Exatamente. dizer que está ultrapassada. E a música que a gente vai cantar hoje, para relembrar aquele domingo de manhã, daquele domingo quando eu acordei despretensioso, achando que seria mais um domingo na minha vida, é Ilha Exaltado. Essa música é um clássico, ela realmente fala ainda muito ao meu coração. E eu gostei desse negócio de trazê-la aqui, viu? Vamos trazê-la aqui. Vamos trazê-la aqui. Você sabe que o Ademar, ele tem muita coisa bacana, assim. Eu fui a alguns eventos com ele aqui em Recife, e num evento, ele é de uma simplicidade, assim. E aí, ali no teatro, ele começou a ministrar, meu irmão, aquele vozeirão, né? Começou a ministrar e, de repente, você olhava a congregação inteira, que não era show, aquilo era um culto. Culto. Né? Pegava o violão assim, começava a ministrar e a congregação inteira, de repente, todo mundo quebrantado, as pessoas com lágrimas nos olhos, sabe, sendo tocadas pelo Espírito Santo de Deus, e não precisava de nada assim. E eu não vou dizer que não é bacana a gente usar iluminação. Eu acho que isso tudo é muito bom, é muito válido. Sim. Mas na simplicidade do cara e daquela época, que a gente não tinha essas coisas todas, o Espírito Santo atuava, sabe? E havia um quebrantamento, algo maravilhoso. Ele Exaltado é uma música que me toca também. Vamos cantar ela, meu irmão. Vamos sim. Vamos lá? Vamos se organizar aqui. Vamos agora. Vamos lá. Vamos embora, mano. Bora. Show de bola! Se tem uma canção, se essa canção te tocou aí, se ela falou no teu coração, escreve aí pra gente, coloca nos comentários e coloca também as canções que te tocaram. Quem sabe a gente não escolhe aí uma delas para ser a próxima, ou quem sabe até você não vem aqui da próxima vez para contar a tua história, a tua memória musical. Aproveita, curte esse vídeo, manda para as pessoas para que elas sejam também abençoadas e possam também ter as suas memórias musicais resgatadas aí. Deus abençoe vocês. Valeu, galera.